Arezzo, Cielo, Cogna, Centauro, Fleury, M. Dias Branco, Eneva, PetroRio, Sanepar. Você sabe o que todas essas companhias têm em comum? Bom, se você já começou falando que todas elas são empresas small caps, você já começou aqui o vídeo muito bem. Agora eu te pergunto, você sabe qual é a importância de investir em empresas small caps? Ou você simplesmente coloca todos esses ativos na sua carteira e deixa aí que os investimentos façam tudo por conta própria? Bom, se você tem interesse em saber quais são todos os riscos, mas também todos os prós em investir em empresas assim, eu já te convido a assistir o vídeo de hoje, que é exatamente isso que você vai aprender. Alô, investidor! Eu sou o Gabriel, eu sou analista CNPI e antes de mais nada, já queria te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é através dele em que eu vou postar todas as semanas conteúdos novos exclusivos. Então já não perca tempo e já vão logo pro vídeo. Mas o conceito de small cap ele está longe de ser definido. Geralmente nós adotamos que são aquelas empresas que têm uma capitalização de mercado entre 2 e 10 bilhões de reais. Mas cada corretora, cada casa de análise pode fazer uma definição diferente, que pode variar essa faixa. Então por isso nós falamos que não existe uma definição absoluta e verdadeira de quanto é o máximo que uma small cap pode ser avaliada. E o que é capitalização de mercado? Aqui a gente pode definir como a mesma coisa que valor de mercado, que nada mais é do que a multiplicação do valor da ação pela quantidade de ação que aquela empresa tem. Então aqui um exemplo bem genérico, aqui a gente imaginando que uma ação vale R$10 e existem 300 milhões de ações no mercado, então essa empresa a gente chegaria no resultado aí que ela teria uma capitalização de mercado de 3 bilhões de reais, o que ela seria classificada genericamente em uma small cap. Mas qual é a principal vantagem em se investir em small caps? O primeiro e o principal de todos é justamente o potencial de valorização que essas ações possuem. Tá, mas isso eu já sei. Calma que nós vamos chegar lá. Isso porque todas as empresas que são grandes hoje, alguma vez na sua história, elas já foram pequenas. Só que para pensar, quanto mais essa empresa cresce, mais difícil vai ser para ela conseguir replicar aquele crescimento todo. Então, por exemplo, o caso da Ambev, o caso da Magazine Luiza, que hoje já são empresas muito grandes. Então, supondo, qual você acha que é mais fácil de crescer? Uma empresa que hoje tem um valor de mercado em 5 bilhões e conseguir dobrar de valor até chegar a 10 bilhões de reais? Ou uma outra empresa que já vale 500 bilhões de reais dobrar seu tamanho e chegar a 1 trilhão? Qual deles você acha mais provável que aconteça? Obviamente vai ser a primeira. Então por isso nós falamos que as small caps têm um potencial de valorização muito maior do que as empresas mais estabelecidas. Até porque essas empresas já estabelecidas já têm todo um mercado definido, consolidado, em que elas não mais conseguem avançar, não conseguem mais expandir sua atuação. Aqui a gente pode citar o caso da Ambev. Isso porque a Ambev ela já é a maior cervejaria do mundo e aqui no Brasil ela tem de longe o maior market share de todas as outras companhias cervejeiras. Então a Ambev, por mais que ela queira, ela não tem mais para onde expandir, ela já chegou na sua maturidade, na sua consolidação. Então todo aquele lucro líquido que ela ganha através das suas operações, ela não consegue mais investir nela própria, porque ela não vai conseguir obter resultados daqueles investimentos que ela vai fazer. Então por causa disso, a Ambev ela prefere distribuir aquele lucro líquido em forma de dividendos a todos os seus acionistas. Isso de fato acontece com a maioria das empresas grandes consolidadas, aquelas companhias que não têm mais realmente mercado para expandir. Então é muito mais comum a gente ver essas empresas como as melhores, as maiores pagadoras de dividendos entre todas. Muito ao contrário das small caps, que tem uma característica muito diferente das grandes empresas. Isso porque todo o lucro líquido que a companhia obtém através das suas operações, eles são refinanciados, né? Eles não vão para o bolso do acionista, mas sim para o próprio projeto de expansão da empresa. Isso porque são empresas que têm todo o mercado para expandir, para consolidar ainda a sua marca. Então, justamente por ter todo esse leque, né, várias avenidas de crescimento disponíveis para a empresa,
elas preferem não distribuir o lucro líquido dela, mas sim reinvestir tudo aquilo em novos projetos, em novas obras, em novas tecnologias. Então essas empresas small caps, muitas das vezes são classificadas como empresas de crescimento, justamente por essa característica de não distribuir dividendos aos seus acionistas. Então aquelas pessoas que investem em small caps têm que estar muito cientes disso. São empresas que você não vai ter um retorno em dividendos agora no curto prazo. Justamente porque essas empresas elas preferem abdicar de um lucro atual, né, que elas não distribuem esse lucro atual, justamente para investir em mais projetos, para que no futuro esses projetos sejam ainda maiores e aí sim, quando elas começarem a ter um poder, quando elas transformarem em grandes empresas e não ter mais opção de expandir suas operações, aí sim essas empresas vão começar a pagar dividendos. Então perceba que isso é uma diferença entre o ciclo de vida. Então uma empresa começa pequena, uma small cap, em que ela tem que aplicar, tem que sempre estar investindo nas suas operações, e ela vai crescendo, 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 até chegar a uma empresa grande. Então a diferença realmente é no ciclo de vida de cada uma da empresa, né? Entre a expansão até a maturidade e consolidação da empresa. Então perceba isso. Só que aí muitos investidores vão começar a se perguntar, mas eu não invisto em bolsa de valores justamente para receber dividendos e viver de renda passiva? Calma lá. E cada pessoa tem um propósito de investimento. Isso varia de perfil para perfil de investidor. Então, se você é uma pessoa, já é um investidor que já está no momento de usufruto daquele seu patrimônio, que já começou a viver de renda passiva, talvez investir em small caps não seja o melhor caminho, justamente por essa característica de não distribuição dos dividendos. Então, se você já chegou nessa fase, nessa etapa de vida, é muito melhor, talvez, e aí isso varia, né, de investidor para investidor, mas talvez é muito mais interessante em você investir justamente naquelas empresas que pagam dividendos para você viver de renda passiva. Por outro lado, se você é um investidor ainda que tem todo o mercado, que tem todo um período, né, realmente um longo tempo pela frente, eu já sugiro a você abrir o olho para os small caps, porque justamente por essa não distribuição dos dividendos, as companhias elas podem crescer indefinidamente, porque todo aquele dinheiro vai estar sempre ali desenvolvendo, tornando cada vez maior. Então no futuro, aí sim, quando você já estiver aposentado e realmente começar a viver de renda, essas mesmas empresas podem ter valor 10, 20 vezes maior do que é hoje. Então essa é a grande diferença. Então isso varia de perfil de investidor. Então isso é uma coisa subjetiva, varia de perfil para perfil. Cada pessoa tem uma verdade intrínseca a si. Bom, e agora que nós já sabemos o que são small caps, para quem são esses ativos, agora nós devemos dar um passo adiante e analisar como investir nessas empresas. Nós basicamente temos dois caminhos diferentes. O primeiro deles é investir de forma direta. Você escolher a ação que você quer comprar para participar da sua carteira, do seu portfólio. Aqui, essa é a grande vantagem, justamente essa autonomia de decisão, né? Você escolhe a empresa que você quer se expor. Então, se você acredita mais em determinada empresa do que outra, mais em um setor de atuação do que outro setor, você tem total autonomia de escolher essa forma direta, né? Então, por exemplo, você consegue avaliar qual setor você acredita ser o mais promissor para o futuro. Será que é o setor de tecnologia? Será que é o setor de siderúrgica? Você consegue avaliar, né, qual seria a melhor estratégia para você. Você consegue personalizar a sua carteira conforme o seu perfil indica. A segunda maneira é investir através de ETFs, que nada mais são do que fundos que replicam índices. Então, por exemplo, aqui a grande vantagem de você investir em ETFs justamente é a diversidade de ativos. Isso porque você não precisa ter um patrimônio muito alto para conseguir se diversificar em termos de ativos. Isso porque esses ETFs, eles conseguem replicar toda uma carteira teórica. Então, quando você compra esse ETF, ele já consegue replicar uma carteira que tem vários ativos. Então, ao mesmo tempo que você compra um fundo desses, você já consegue se expor a várias empresas ao mesmo tempo. Essa é a grande vantagem, justamente para aquelas pessoas que não têm interesse em acompanhar ativo por ativo, têm dificuldade em escolher as suas ações, mas ainda assim conseguir diversificar muito bem a sua carteira. E aqui no Brasil, nós temos um fundo de índice que replica uma carteira teórica de small caps, que é o Small 11. Então, quando você faz essa compra do Small 11, você já está exposto aí a mais de 50 empresas aqui no Brasil, todas com essa característica de potencial de valorização. Da mesma forma, se você já tiver conta em alguma corretora fora do Brasil, essa opção ainda é maior. Você tem realmente um leque muito diverso de ETFs
que o mais interessante disso tudo é que você consegue adaptar, né, cada ETF de acordo com a sua personalidade, com o seu perfil de investidor. Agora que nós já abordamos todos os prós e o que são realmente os small caps, nós devemos dar ainda um passo adiante e muito importante. Então sugiro que você preste muita atenção em tudo aquilo que eu vou falar, porque a partir de agora nós vamos falar sobre os riscos de investir nessas empresas de pequena capitalização. O primeiro desses riscos é a falta de liquidez que essas empresas te proporcionam. Justamente por ser uma empresa de pequeno valor, de pequena capitalização, essas empresas não têm muitas ações em circulação no mercado. Então se torna mais difícil você conseguir comprar e vender essas ações justamente pela falta de liquidez. Então se você precisa realmente vender aquelas ações, ou você vai ter um pouco mais de dificuldade, você vai gastar mais tempo em realizar aquela venda ou compra, ou então você vai ter que pagar um preço mais caro ou vender a um preço mais barato. Então, a falta de liquidez exatamente retrata esse problema, né, de você demorar mais tempo para realizar alguma movimentação no mercado. E aqui o segundo risco é o risco de governança corporativa, que infelizmente muitos investidores negligenciam esse risco, mas é muito bom a gente ficar de olhos abertos nisso, porque realmente é um risco considerável e que infelizmente essas small caps estão mais vulneráveis, mais suscetíveis a acontecer algum problema relacionado à sua governança. Isso porque as small caps, e aqui não é um pré-requisito, mas costumam ser aquelas empresas mais novas, que têm menos tempo de maturidade, menos tempo de história. Então acaba que essas empresas elas têm um mecanismo de combate, corrupção, fraudes, muito menos aperfeiçoado, muito menos profissional. Então essas empresas elas estão mais suscetíveis a golpes. Então, quando isso acontece, isso afeta diretamente todos os acionistas, minoritários ou majoritários. Então, esse risco ele é muito forte de avaliar. Então, como a gente pode se proteger a ele? Justamente olhar para o segmento de listagem que aquela companhia está situada. Então, um bom já começo é justamente avaliar essas small caps que estão inseridas no segmento de novo mercado, que é o segmento que tem a maior exigência quanto a boas práticas de governança corporativa. É o segmento que exige a maior qualidade, a transparência na divulgação das informações da empresa. Então esse é o primeiro passo. Busque aquelas empresas que têm esse segmento de listagem. Se afaste daquelas empresas pequenas que têm uma governança corporativa comprometida, aí nível 1, nível tradicional, porque esses níveis não têm tanto rigor de transparência nas suas informações. Então isso é muito mais fácil para uma companhia cair algum erro, alguma fraude, algum golpe. Então o começo de tudo justamente é escolher aquelas empresas que têm uma governança corporativa muito mais profissional e experiente. Então olha lá, se você gostou desse vídeo, não perca tempo, já dê seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque de fato, investir em small caps tem os pontos bons, positivos, mas também existe risco. É isso que você deve ficar atento. Então, quanto mais você avisar seus amigos, mais eles estarão preparados para ter um ótimo investimento e prosperar no longo prazo. Então, eu agradeço a sua atenção e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado!